Oi pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Tô de volta com mais um vídeo. E o tema que eu quero compartilhar hoje, ele é um assunto que não só tem sido realidade na minha vida, mas eu vejo que na vida de muitas pessoas. Não só que eu conheço, mas pessoas do mundo em geral, né? Que é o desejo ou a decisão de começar a construir algo que beneficie alguém, né? Pode ser um projeto, pode ser uma ação somente, né? Mas algo que vá além dos seus interesses e contribua diretamente na vida de alguém, né? Então, se não tem pessoas com esse desejo, tem pessoas que já decidiram e já estão fazendo isso, né? Bom, a gente todo ano faz diversos planos, né? Eu quero emagrecer, eu quero um trabalho novo, eu quero viajar, N planos e projetos, né? E todos eles tendem a beneficiar a nós mesmos, né? A si mesmo. Mas aí eu faço uma pergunta, né? Qual foi o último plano que você fez, ou desejou, ou de fato decidiu, que não beneficia você diretamente, mas beneficia outra pessoa ou um grupo diretamente, né? É claro que quando a gente fala que fazer um projeto, pensar em se dedicar a alguém que não seja si mesmo, você mesmo, é muito difícil, né? Porque exige dedicação, exige responsabilidade, né? E não só isso, mas principalmente, nós temos um ego em essência. O ser humano tendencialmente é egoísta. E isso não é uma questão que nem de escolha. Culturalmente, a gente já vem de uma sociedade que tende a pensar em si em primeiro plano e, se der, né, pensar em mais alguém. Então, reverter isso, você se dar conta que você pode sair da tua esfera e ir ajudar alguém, só de você se dar conta disso já é um grande passo, né? Porque você já está indo contra uma natureza do ser humano, que é esse egoísmo. Nem todo egoísmo é ruim, mas a gente precisa pensar em criar espaços nas nossas vidas que não sejam diretamente ligados a assuntos para nós, né? E sim para alguém. E não precisa também, mas seria importante isso, e é isso que eu quero trazer um pouco aqui. Então, nesse vídeo, eu quero conversar um pouco e instigar cada um a pensar, de fato, até como uma dose de incentivo, o que a gente está fazendo como um projeto pelo próximo, né? E sair daqui, desse papo, refletindo um pouquinho. Eu tenho visto esse movimento muito forte nas pessoas de ter o lado profissional estabelecido, o lado emocional, que envolve lazer e tudo mais, além das responsabilidades, e esse terceiro lado, que é um lado de agora eu tenho um projeto que vai além do meu interesse, de um benefício para mim, eu tenho algo que é para alguém ou algum grupo, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos bem simples aqui, a ideia não é nada complexo, mas tem pessoas que eu conheço, né, que emagreceram mais de 30 quilos, né, de maneira natural, com muita dificuldade, passando por um processo desde pequeno de bullying, né? Então todo esse processo foi muito difícil ao longo da vida e gerou muitas marcas, mas também muito aprendizado. E essa pessoa quer pegar tudo isso que ela aprendeu e ajudar quem está nessa situação, né? Eu passei por tudo isso sozinho, abrindo um mato desse tamanho, mas eu vou ajudar quem está passando por isso agora sozinho, né? Então, criação de canal ou Instagram, né? Mas enfim, é algo que não está focado. Ele tem o lado profissional dele, ele tem a vida pessoal, o lazer, e ele tem esse projeto que não tem fim nenhum para financeiro, nada. É um fim, de fato, para gerar esse apoio para quem precisa e está passando pela mesma coisa que ele passou. Então a gente vê que ele está usando ferramentas, está dando tempo dele, está fazendo de tudo para que outras pessoas não se sintam sozinhas, né? Então isso aí, ele poderia estar fazendo N coisas com o tempo dele, outras atividades que beneficiem a si, mas ele está buscando dedicar todo aquele esforço para alguém, né? Outro exemplo, uma pessoa que está sendo julgada, né? O famoso cancelamento. Imagina aquela pessoa que, por algum erro ou não, né? Porque nós não somos ninguém para julgar, mas tem coisas que claramente são erros, né? Essa pessoa está isolada, está cancelada, ninguém quer. Quando ela passa, as pessoas atravessam a rua e essa pessoa vai na contramão de tudo isso
e decide acolher essa pessoa. Enquanto ela está sendo excluída da sociedade, ela vai lá e acolhe essa pessoa. É óbvio que ela pode ter feito uma coisa muito errada, mas nesse momento não cabe julgar, porque as pessoas erraram ou elas vão errar, e a gente vai ter esse processo ao longo da nossa vida, né? Mas ela não se preocupou com isso naquele momento, ela só se preocupou com o que aquela pessoa estava sentindo, que vai além do erro, cara, o que você está passando? Esquece, vamos agora tentar melhorar você. Vamos tentar esquecer isso, reverter essa situação e impulsionar aquela pessoa para o bem. Reverter aquela situação que no primeiro momento era ruim, que aquela pessoa possa ter feito algo errado, e reverter ela para bons exemplos, para situações legais, né? Então, geralmente, a pessoa fica nesse limbo do julgamento por muito tempo, né? E, de fato, esquecida, e que acarreta coisas que eu nem vou trazer aqui, mas que são muito pesadas e que a gente não tem a mínima ideia das consequências, né? Então, a gente, de fato, pode ir na contramão, e esse é mais um exemplo. Então, eu vejo que tem pessoas em diversas fases, né? Tem aquelas que estão sentindo algo, martelando no coração e na mente de fazer alguma coisa, tentando entender, inclusive, né? O que é, como fazer, enfim, tentando desmembrar aquilo dentro de si. Tem pessoas que já têm muita clareza, mas ignoram, e tá tudo bem também. Isso não deve ser uma obrigação, isso deve ser uma coisa vinda do coração. E tem aquelas pessoas que já entenderam, aquilo bateu tão forte que não teve como fugir, e de fato é algo latente, é algo muito profundo, né, que vem trazer isso, essa necessidade. E por que isso é tão difícil, né? A gente está acostumado que a vida ela é feita de um aspecto profissional, um aspecto emocional, e nisso envolve lazer, relacionamentos, família e toda a tua trajetória de vida. Mas se a gente tem nessa receita de bolo uma fatia que é destinada a outra pessoa, a um grupo, algo que não seja assim, e de fato dedicar como um compromisso, a vida ganha outro sentido, né? Então, você começa a acessar áreas que até então, de sentimentos que até então você desconhecia, né? Você pode amar muito alguém e tudo mais, mas quando você de fato consegue fazer algo por alguém, existe um sentimento que ele é impagável, né? E não só isso, mas de saber que você tem algo que pode servir para alguém, né? E isso, e dar tão certo com aquela pessoa, né? Com aquele grupo, com aquela situação. Então a gente tem que entender e pelo menos começar a ouvir isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da árvore e do fruto. Todos nós, imagine que todos nós somos um fruto de uma árvore. E esse fruto tem sementes, né? Essas sementes geram outros frutos, etc. Você pode ser um fruto com as suas sementes e gerar outros frutos, né? Ou você pode ser somente, durante toda a sua vida, uma fruta bonita, né? Mas sempre lá, intacta. Se a gente entender que essas sementes que nós temos podem ser um conhecimento que você adquiriu ou as suas características pessoais, tem gente que é alegre, tem gente que é companheira, tem gente que é acolhedora, tem gente que conversa, né? Ou você pode ser também uma pessoa com bens materiais. São sementes que vêm de você, né? Então, o que você faz com essas sementes? Você está guardando para si? Você está distribuindo essas sementes, né? Então, tudo que você faz, tudo que você tem e né, aquelas características, elas são sementes que podem ser compartilhadas e gerar outros frutos. O que será que as pessoas próximas a você ou aquelas que você não conhece estão precisando dos frutos que você tem para dar, né? Então, a gente tem que entender que nós temos características muito boas, cada um de nós. Nós temos bens, por menor que seja, a gente tem uma roupa usada, a gente tem conhecimento adquirido, aprendi sobre determinado assunto, li sobre determinado tema, né? Então tudo isso é muito grande, é muito poderoso para ficar para nós. E tem muita gente precisando justamente do que nós temos para dar e elas não têm, né? Então, se você pensar em um exemplo aqui, o que eu tenho para compartilhar, Letícia? Eu sou uma boa ouvinte. Então, você deve conhecer
alguma pessoa de mais idade que vive sozinha, né? E a idade por si só e a velhice por si só já é muito solitária. Será que essa pessoa não gostaria de ter um minuto de conversa, de atenção sua? Né? A gente até costuma não dar tanta atenção, de parar e conversar, de fato, dar uma atenção genuína. Isso faz uma completa, né, diferença na vida de alguém, né? Pode ser por um minuto, pode ser uma visita periódica, né? Mas você está doando e você vai aprender muito com essa pessoa mais velha, isso sem dúvida. Então você acaba sendo beneficiado por tabela, mesmo sem a intenção disso, né? Mas você vai para ajudar e acaba sendo ajudado no final das contas. Geralmente é isso que acontece, mesmo que esse não seja o foco principal, né? O que eu penso é que existem muitas características, conhecimento e bens de um lado que estão com determinadas pessoas e de outro existe uma fatia, um espaço em cada um que precisa do preenchimento exato do que tem desse outro lado. Então pode haver um encontro, um encaixe, um match, né, dessas necessidades e das mais variadas. Por mais que você ache que é pequeno, que seja relevante, né, e eu já vou falar isso mais pra frente, não é. O que importa no final das contas é que você está saindo daquela esfera que é a sua vida, você está indo para outro lado, sabe? E contribuindo com o que você tem genuinamente. A gente tem uma rotina muito corrida, todos nós, né? Acho que ninguém está livre disso hoje em dia. Mas sempre vai existir um período na tua agenda. Eu tenho 30 minutos de uma quinta-feira. Eu tenho 1 hora do sábado. Mas sempre vai ter aquele período, óbvio, você precisa descansar e tudo mais. Mas todo mundo tem um determinado tempo livre na agenda, à noite, final de semana, por menor que ele seja. E aqui a gente não está falando de você ter que parar a sua vida para pensar num projeto. Eu gostaria que a gente refletisse no que é mínimo, sabe? Numa entrada para esse mundo, para esse sentimento, para essa ajuda. Porque se todo mundo, é aquela velha questão, se todo mundo faz um pouco, a gente pode ter um resultado muito grande. E não é nada que deve te tirar dos teus propósitos, nada disso, mas ele vem para fazer parte do teu propósito, né? Então, além dessa rotina agitada e do tempo restrito, a gente tem outra questão que são as nossas limitações, né? Que podem ser a ausência de ousadia, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso, mas não vou fazer, é muito ousado. Você não vai se arrepender, né? Se o teu intuito é genuíno, é verdadeiro, tem propósito, você não vai se arrepender. Eu tenho vergonha. Tudo bem. Procure outras maneiras de fazer isso. Imagina, começa pequeno, depois aumentando, né? Isso, mais uma vez, não precisa ser algo grande, né? Eu tenho preguiça. Tudo bem. Mas pense o seguinte, enquanto você está com preguiça, está com algo seu parado ali, seja todas aquelas características, bens ou dons que você tem alguém precisando. Então, cada dia que você está com preguiça e deixando de entregar algo é porque alguém está deixando de ter acesso àquilo que você tem e pode estar precisando muito, né? Letícia, eu tenho receio da opinião alheia. A opinião alheia, ela sempre vai existir. Se você fizer algo, se você não fizer algo, se você fizer chorando, se você fizer rindo. Então, ela sempre vai existir. O fato é que existe uma balança. E nessa balança, a gente tem a necessidade de uma pessoa e a gente tem um comentário de alguém que sempre vai achar defeito em tudo e comentar. O que importa mais? Eu tirar isso aqui e prestar atenção nessa pessoa que está precisando ou eu deixar de fazer com medo desses comentários e dessas críticas? Então, é uma balança que não tem nem o que questionar, né? Ela tende muito mais para esse lado, que é o lado mais importante, de fato, sabe? Então, se você pensar em tudo isso, né? Eu não tenho tempo, eu tenho preguiça, o projeto vai ficando para trás. E aquele desejo, aquela coisa que ficava no teu coração, ela vai se apagando automaticamente. Porque a gente é assim, a gente consegue eliminar algumas coisas que nos aparecem como oportunidade, a gente tem esse dom, né? Mas você pode também tratar isso com carinho, acolher, começar a pensar, começar pequeno e só tentar ter uma resiliência, porque quando você começa a ajudar alguém, né, isso torna-se algo que faz parte da tua vida. Ela não deve ser uma ação isolada. E tem muito isso, né? Vou fazer, vou postar, e acabou, né? Então, isso não precisa aparecer, isso não precisa
ter recompensa, isso só precisa, de fato, ser entendido como fazer parte da tua vida de alguma maneira. E agora, usando o meu caso, né, esse canal é uma maneira que eu encontrei de ajudar quem talvez possa estar precisando. Eu não tenho acesso ainda a essas pessoas, e a maneira que eu entendi que eu poderia alcançar alguém e poder identificar-se com isso foi através de um canal do YouTube. E o que eu tenho para contribuir? Eu já comentei aqui, mas vou recapitular. Eu conheci um amor divino, maravilhoso e incomparável. Eu conheci esse amor através de um relacionamento criado com Deus, que envolve diversos aspectos. A minha comunicação, minha oração, a leitura da Bíblia, diversas coisas que foram me aproximando dele. E todos nós temos alguns vazios, por mais que a gente garanta que não. Eu assumi que eu tinha e eu comecei a entender que eles foram preenchidos através desse relacionamento com Deus. Então, eu sinto de compartilhar que talvez a vida não seja só o que a gente entende de trabalho, lazer, etc. Dá para acessar algo interno, espiritual, que preenche, que faz bem, que alimenta a alma da gente e é maravilhoso. A vontade é que muitas pessoas conheçam isso, né? Como que faço isso? Pessoal, incentivo a ler a Bíblia. Eu não vou pegar na mão dela e falar, leia aqui e vou explicar como é que traduzir o que está escrito lá. Por quê? Relacionamento com Deus e tudo isso é individual. Então, o que eu quero trazer aqui é, da mesma forma que um relacionamento com Deus ele é individual, você consegue acessar e ter a sua rotina com Ele, né? É a mesma coisa quando você está pensando em ajudar alguém, em contribuir com alguém, né? É algo individual, não é algo que você necessariamente precisa fazer em grupo, falar, vivenciar isso em comunidade, mas faz parte da sua trajetória, né? Assim como o seu relacionamento com Deus faz parte da sua trajetória. No final das contas, é você e Ele, porque o que Ele fala comigo na Bíblia, e eu já comentei isso aqui, pode ser diferente com outra pessoa que está lendo o mesmo trecho, né? Porque isso é como se a gente estivesse lendo um livro com o autor ali do lado. E de fato, o entendimento que você está tendo é dentro do seu coração. É uma coisa fantástica. E o meu desejo é que todos possam entender isso, né? Tem muito a agregar. E tem muita relação também com essa questão de fazer algo pelo próximo, porque esse fazer algo, iniciar um projeto por alguém, por algo maior, ou por um grupo, ele envolve uma individualidade no sentido de entender o que você tem para entregar, porque às vezes o que eu tenho para entregar é diferente do que você tem, e isso todo mundo vai ter a sua característica, né? Então, também exige que você leve, assim como um relacionamento com Deus, entenda onde você pode incluir ou ajudar de maneira individual, né? Entendendo onde você tem potencial de ajuda e onde o teu coração de fato aquece mais para fazer alguma coisa. Mais um ponto aqui para trazer, pessoal, é que às vezes a gente pensa que isso pode levar tempo para estruturar ou fazer, porque eu quero fazer algo grande. E na verdade, o que você precisa é entender as suas sementes e pensar em começar, né? As demais coisas, elas vão vir. E o mais importante de tudo, tem pessoas que atingem multidões, mas não tocam ninguém. Tem pessoas que atingem uma pessoa e tocam aquela pessoa. Então, vai muito de encontro, mais uma vez, com o que você tem para fornecer. Nunca vai ser sobre quantidade, né? Jesus veio aqui na Terra e ele teve apenas 12 apóstolos. Em torno de 500 pessoas seguiram ele. Olha a grandiosidade da história dele, que perpetua até hoje, mas na época eram apenas 500 pessoas, né? Então, hoje, com o alcance que a gente tem, ainda assim, se for uma pessoa, tá muito bom, né? A importância disso tudo é você criar essa esfera que ainda não existe, se ainda não existe na sua vida, né? Que é se dedicar e beneficiar alguém de alguma forma. E o maior motivador disso, pessoal, na minha opinião, é amor, né? Quando eu tô parada, imagino que de fato tem alguém que precisa exatamente daquilo que eu tenho a dar, não tem como a gente não sentir amor, né? Porque a gente imagina aquela pessoa sendo tão grata, a gente imagina aquela pessoa sendo preenchida de alguma forma, mudando a vida de alguém, né?
E aquilo é a maior recompensa. É um sentimento de amor absurdo, porque é aquele verdadeiro amar ao próximo, né? Não tem como não sentir isso se você pensa que, puxa, o que eu tinha para dar, que eu achava que não custava nada, não era nada para mim, era um conhecimento que eu adquiri, que eu compartilhei com alguém, fez tanta diferença e abriu tanto a mente daquela pessoa. E no final das contas, essa vida que a gente tem aqui na Terra é muito sobre pessoas, né? Sobre essa convivência, sobre essa comunidade, sobre sairmos da nossa bolha, né? E atingirmos mais pessoas, para acolher mais pessoas, estar mais próximas, não ter tanta discrepância assim no tratamento, no amor que a gente tem. E é possível sim a gente amar quem não conhecemos, né? Isso vai te tocar de alguma forma se você sentir que tem genuinamente algo dentro de você, que alguém está precisando, que você está mudando a vida de alguém, ou está pelo menos dando um empurrãozinho, né? Então isso é um retorno que não é objetivo, mas ele acaba vindo e é maravilhoso. E para terminar, eu compartilho uma percepção minha, né? Eu tenho uma boa expectativa quanto à humanidade. Eu acho que tem pessoas querendo fazer coisas, tem uma movimentação, tem gente... E tirando aqueles que querem fazer para aparecer, né? Mas tem muita gente que quer fazer. A questão é, a gente tem que direcionar para a ação. Não adianta eu só querer ou ter uma ação pontual, né? A gente tem que, de fato, direcionar todo esse potencial que a gente tem nessa humanidade para ação. Porque se eu tô preocupada somente em mostrar, tudo fica numa espécie de superfície que você não atinge, de fato, a verdadeira essência daquele objetivo, né? Então todo mundo fica no achismo, no pensamento, mas quando você parte para ação e você tem você vê um resultado gerado, você vê um encaixe de demanda de alguém que precise o que você tem, você vê o teu coração tendo aquele retorno de amor absoluto. Então, mais ação traria mais coerência para essa humanidade, de certa forma, porque a gente tem falado muita coisa, mas a gente tem feito pouca coisa, né? Então, busque as tuas joias que tem aqui dentro. Eu tenho certeza que tem. Das pessoas que eu conheço, eu vejo em todas. E pense em como estruturar isso, em como fazer, mas comece. Deixe a vergonha de lado, deixe a preguiça, deixe o receio do julgamento, porque tem algo muito mais importante batendo na porta, que são pessoas, né? Então é isso que a gente deve levar em conta, em consideração. Então, obrigada se você assistiu até o final. Eu espero de verdade que tenha te tocado de alguma forma, tenha te provocado a refletir um pouquinho, tá bom? Beijos!